uma galera que não liga para log. Uma galera que fala bem assim, deu pau, deixa eu ver o que aconteceu na aplicação e não liga para log. E, poxa, juntou uma coisa com a outra porque o evento estava morrendo de vontade de trazer alguém da Elastic aqui. E viu que tinha um brasileiro no time da Elastic. Vocês conhecem a Elastic? Opa. E viu que tinha... Hã? Dois brasileiros? Você e mais um. Que era um pouco mais difícil de trazer. Tem 2 brasileiros trabalhando. Um que mora em Amsterdã e nosso palestrante. E ele é meio que engenheiro, meio que suporte. Ele bate escanteio, cabeceia, faz tudo. E agora ele vai mostrar um pouco como faz esse esquema de log, como a gente pode trabalhar com esse esquema de log. Então, com vocês, Thiago Souza. Salva de palmas, por favor. O Thiago Souza vai falar sobre Log Analytics com Elastic Stack. Bom, gente, primeiramente vou agradecer o evento por me convidar, né? Honrado aí por comparecer, espero poder comparecer mais vezes. Tá? Então, vou apresentar para vocês aí um pouco de Log Analytics com Elastic Stack. Falando um pouquinho sobre mim, né? Acho que ele já me apresentou um pouco, mas falando só um pouquinho mais, eu sou desenvolvedor há mais de 10 anos. Né? Eu trabalho com Elasticsearch desde 2010. Quando lançou em 2010, tinha muito problema, então só comecei a usar mesmo em produção por volta de 2013, quando saiu essa versão 1.90. E eu sou Support Engineer na Elastic. Né? Não é o foco dessa apresentação, mas só para dar uma palhinha, a Elastic é só um apelido, o nome da empresa é Elasticsearch. Ela foi fundada em 2012 pelo Shai Benon, que é o criador do Elasticsearch, né, junto com outros cofundadores. Né? É uma empresa open source, né, significa que o stack, né, ou seja, as principais tecnologias são open source, e é também uma empresa distribuída. Né? O que significa isso? A empresa distribuída, você tem, ela, na verdade, não tem escritório central. Né? Existem escritórios no mundo todo, não existe um headquarter, não existe um HQ. Então, são cerca de 30 países onde tem uma entidade legal. Na grande maioria tem um escritório, mas existem engenheiros espalhados no mundo todo, como é o meu caso aqui no Brasil. Eu sou sozinho aqui, eu trabalho de um coworking. Né? Existem 80 mil community members, né? Isso é um número que vem lá do meetup.com. Então, isso dá uma noção mais ou menos do tamanho da comunidade, mas a gente sabe que é mais do que isso. Né? Atualmente, né, desde 2012, já houveram 100 milhões de downloads de todos os produtos. Né? E existem mais de 3 mil clientes que têm assinatura de suporte. Né? E é desse jeito que a Elastic faz dinheiro. Né? Eu trabalho diretamente nesse time de suporte. Né? E nós damos suporte em diferentes níveis, desde desenvolvimento, né, até ajudar um cliente quando um cluster de produção sai do ar. Né? E que clientes são esses? São clientes de tudo quanto é tamanho, são clientes pequenos até clientes grandes, como a Microsoft, a Facebook, Uber, Netflix. Né? Eu acho que só o Google não é cliente nosso, né? A gente sabe por quê. Né? Existem 3 tipos de assinatura. Né? Você tem a assinatura básica, né, de desenvolvimento, onde você só vai ter ajuda básica de suporte, e outras assinaturas, outras 2 de produção, né, onde muda basicamente a SLA, né, e você pode atender aos clusters de produção. Né. Ok. Né. Mas eu vim aqui falar do stack. Foi só uma apresentaçãozinha rápida do que é a empresa, só para dar uma contextualizada. Né. Então, em 2013, né, que eu mencionei para vocês, que era quando a ferramenta começou a ficar minimamente usável, né, 2013, ainda era utilizado como uma plataforma de busca. Né, ganhou muito sucesso na comunidade, porque, além de ser open source, ela tinha todos esses recursos aqui, né, que era fácil de usar, a busca full text, que você consegue fazer uma busca de texto livre. Né, a navegação multifaces, onde você podia refinar a sua busca.
né? E era uma API RESTful, com alta disponibilidade, com escalabilidade horizontal, né? E esse tipo de aplicaçãozinha aqui era muito comum e ainda é muito comum ser construída em cima do Elasticsearch, né? Só que a Elastic foi fundada em 2012, né? E o Shai Bannon tinha uma visão um pouco mais longa para toda a ferramenta, né? Ele queria que o Elasticsearch fosse uma ferramenta de Big Data Analytics, né? E, para isso, não bastava só o Elasticsearch. Outros componentes é necessário para você começar a fazer Big Data Analytics. Então, a gente vai fazer um fast forward aí no tempo, né? E, ano passado, final do ano passado, teve o release 5.0, e aí não se chama mais, né, a gente não se fala mais do Elasticsearch, e sim de um stack, né, porque o Elasticsearch ganhou alguns amiguinhos, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre eles, né? Ele ganhou aqui o Bits, o Logstash e o Kibana, né? Então, isso tudo, você monta um stack utilizado como uma plataforma para se fazer analytics, né? Ok. O que é o Bits? O Bits é um lightweight data shipper, né? Significa, ele é basicamente uma ferramenta para você retirar informação de servidores. Então, você tem lá servidores de aplicação, servidores de base de dados, roteadores, você tem uma série de devices na sua rede, produzindo informações o tempo todo, e você vai utilizar o Bits para extrair essa informação de lá de dentro. Ele é implementado em Go, né? Então ele é bem leve, ele é bem rápido de inicializar, e ele vem com 5 tipos padrões, tá? Ou seja, 5 tipos que têm suporte oficial, né? Esses 2 primeiros aqui são efetivamente para log, né? O FileBits ele vai coletar de arquivos de log, o InLogBits vai coletar dos logs do Windows, né? Mas você tem outros que coletam informações de diferentes naturezas, né? Como o HeartBit, que monitora a disponibilidade de aplicações, o MetricBits, que coleta métricas, como métricas de CPU, disco, até métricas especializadas por aplicação. E o PacketBits, que é capaz de capturar pacotes de rede, né? E, de novo, também consegue capturar pacotes como pacotes do MySQL ou do Postgres, né? E tudo isso é feito em cima dessa biblioteca, chamada LibBit, que é o core do Bits, implementado, de novo, né? Implementado em Go, que você pode estender à vontade, né? Isso aqui são os tipos oficiais, mas a verdade é que a comunidade é vasta, existem Docker Bits e uma série de outros, né? E o que essa biblioteca encapsula? O envio e toda a lógica para você enviar informação para algumas poucas saídas. Essas aqui são as mais importantes, né? O Logstash, Elasticsearch, Redis e o Kafka, né? Então, um exemplo de um deploy do Bits é você utilizar o FileBits para ler de um arquivo de logs e enviar para o Kafka, por exemplo. Ok, né? Próximo componente aí que entrou na jogada é o Logstash, tá? O Logstash ele tem aí uma interseção com o Bits, tá? Ele é uma ferramenta, a gente pode dizer que é uma ferramenta de ETL. Então, você pode configurar o Logstash para fazer exatamente o que o Bits faz, só que ele é muito mais poderoso, porque ele possui uma série de plugins para você efetuar transformações nos dados que estão entrando, né? Você tem aqui quase 150 plugins diferentes, né? Você pode ler de 50 tipos de inputs, você pode fazer 40 tipos de transformações diferentes, né? E você pode produzir de novo para outros 50 saídas de informação. Ele é implementado em JVM, então tem um startup um pouco mais lento do que o Bits, né? E então, geralmente se utiliza quando você quer fazer processamento pesado no que está sendo recebido pelo Bits. Ok. E aí, mais um elemento na história é o Kibana, tá? O Kibana é digamos assim, é o componente gráfico, né? É a parte gráfica dessa história, né? E vai permitir você visualizar e explorar os seus dados, montando diferentes dashboards e uma infinidade de visualizações, tá? Isso aqui é em tempo real, você pode... atualmente, a taxa mais rápida que tem é de 5 em 5 segundos,
mas ele de fato consegue manter essa taxa de atualização, o stack, né? Existem clientes na Elastic que produzem 70 terabytes de log por dia, 150 terabytes de log por dia, né? Com clusters aí de 2, 3 mil nós, né? E ele mantém essa taxa aí de 5 segundos, de refresh de 5 segundos. Né? Agora na Elasticon o Elasticon é um evento da empresa que acontece todo ano em São Francisco, né? E eles mostraram que, inclusive, consegue taxas de atualizações até para menos de 1 segundo. Ok. E aí, todos esses componentes, junto com o Elasticsearch, montam o Elastic Stack. Né? E como é que funciona essa história? Né? Existem diversas formas de você fazer o deployment do stack em produção. Tá? Atualmente, na verdade, essa arquitetura ela é recente. Tá? Você pode começar simples assim, tá? Com o Bits, o Elasticsearch e o Kibana. Né? E aí você vai pensar, poxa, mas você está produzindo logs desestruturados diretamente no Elasticsearch, como é que você vai fazer para tratar isso lá dentro? A verdade é que no Release 5 existe um tipo de nó novo chamado Ingest Node, que tem um mini Logstash dentro dele. Então, ele possui os principais plugins do Logstash, principalmente o Grok, dentre alguns outros, que permite você fazer um processamento mínimo para formatar aquele log desestruturado que está chegando do Bits. Então, você pode começar simples assim, apenas com Bits, Elasticsearch e utilizar o Kibana para consumir. Mas, eventualmente, você evoluindo sua arquitetura, você evoluindo suas necessidades, você vai querer fazer mais processamento em cima disso, você vai ter diferentes fontes de informação, e você pode incluir o Logstash nessa história. Né? Então, essa é uma outra arquitetura comum, em que você começa com bits, envia para o Logstash para fazer mais processamento, e aí você pode, como eu falei, você tem um plugin, por exemplo, chamado Grok, que é uma biblioteca de expressões regulares, que permite você fazer, de forma bem fácil, o parsing de logs. Você pode processar CSVs, você pode processar XML, né? É uma infinidade, são cerca de 40 plugins de processamento que você pode fazer. Né? Dado que a informação é processada, ela é enviada para o Elasticsearch novamente para ser visualizada no Kibana. Só que tanto essa arquitetura anterior quanto essa daí, ela não tem um fator importante, que é a resiliência. Então, se eventualmente o Elasticsearch cair, ou se o Logstash cair, o que vai acontecer é que todo o stack tem um protocolo de back pressure, significa que todo o processamento vai parar. Então, se você não tem um bits aqui atrás que dá suporte a esse tipo de situação, você pode perder informação, você pode perder dado importante para você. Né? Quais são esses bits? Essencialmente o file bits e o winlog bits, né? Porque os arquivos de logs eles são produzidos em disco, então eles estão lá no disco, e se você tem alguma queda aqui no Logstash ou no Elasticsearch, se você tem espaço lá em disco para aguentar esse tempo de queda, assim que esses componentes voltarem, né, todo o stack volta o processamento e aí ele faz o catch-up. Mas se você não tiver se você utilizar algum outro bits, como por exemplo metric bits, o que vai acontecer é que você vai perder métricas, né? E aí quando o stack voltar, você vai ver um gap lá no meio do Kibana, assim, sem saber o que aconteceu. Então, para resolver esse tipo de situação, é muito comum utilizar um broker no meio do caminho. Né? Como eu falei, lá atrás você tem a saída para o Redis e para o Kafka. Então, isso aqui é uma arquitetura muito comum, em que o Bits envia para um cluster, por exemplo, do Kafka, né? E qualquer eventual queda, tanto do Logstash ou do Elasticsearch, vai acontecer um enfileiramento, né? Um buffering das mensagens aqui no broker, e assim que em que os componentes voltarem a funcionar de novo, né, eles fazem um catch-up agora a partir do broker. Né, e o Bits pode continuar produzindo a informação sem nenhum problema. Né. Ok. Vamos começar fazendo aqui uns exemplos. Tá? Então, a gente tem aqui, esse aqui, para quem conhece, é um log do Apache, né, bem comum. Né? Você tem aqui quem fez esse acesso, né, um IP. Você tem aqui quando esse acesso foi feito, o que foi acessado, né,
quanto, né, ou seja, qual foi o tamanho dessa resposta e como, né, ou seja, com que browser isso foi acessado. Então, nessa linha de log aí, você já tem bastante informação. Né? Como é que a gente utiliza todos esses componentes para que lá na frente a gente possa visualizar esses dados, né, em massa? Bom, começamos aqui com o FileBit, né? A configuração do FileBit é em YAML, né? Tem essa estrutura JSON-like aí, mas é um pouco mais simplificado. Né? Isso aqui é a configuração mais simples que você pode fazer com o FileBit. Então, ele tem essa noção de prospectors, que significa são mini-agentes que vão coletar os arquivos de logs. Então, você pode configurar um ou mais prospectors e você pode botar o wildcard aqui. Então, ele pode coletar mais de um arquivo de log de diversas formas. Né? E o output aqui seria o próprio logstash. Tá? Beleza. Então, quando ele coleta uma linha de log, ele encapsula essa linha de log em um JSON. Tá? Então, essa linha de log está aqui. Tá? E esse seria o JSON padrão que o FileBit produz. Você pode botar mais metadados aqui. Então, isso aqui são os metadados padrões. Você tem a hora que o log foi coletado, o host, o local no arquivo, mas você pode configurar para adicionar outros metadados. Né? Beleza, então essa informação é enviada para o logstash e aí a gente precisa processar isso para retirar a informação necessária. A gente precisa fazer o parsing desse log. Né? Então, eu botei aqui como referência a linha de log que a gente está trabalhando e a gente vai, no meu exemplo aqui, a gente tem 4 plugins. Tá? O primeiro é o Grok. Tá? O Grok, como eu mencionei antes, ele é uma biblioteca enorme de expressões regulares. Então, isso aqui é uma sintaxe válida, significa que você está fazendo uma expressão, a referência a uma expressão regular built-in, né, dentro do próprio Grok, que ele entende toda essa estrutura aqui padrão do Apache. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma série de expressões regulares para sair extraindo e transformando tudo isso aqui em campo. Então, ele vai extrair o IP, vai extrair a data, o request, o verbo, o user agent, tudo que tiver ali, ele vai transformar em um field dentro do evento. Tá? Beleza, só que a gente não quer trabalhar com essa data, porque essa data aqui é um formato específico do Apache e a gente quer trabalhar com o formato ISO, que é um formato padrão, mais comum, né? Inclusive é o padrão dentro do Elasticsearch. Então, logo em seguida, a gente aplica o filtro de date, que vai fazer o parsing do campo timestamp, e aí lembrando que esse campo foi populado pelo próprio Grok, tá? E ele vai produzir o campo no formato de ISO esperado. Tá? Logo em seguida, a gente aplica um plugin de GeoIP, que vai pegar esse IP aqui de requisição e vai adicionar todas as informações geoespaciais, né? Time zone, cidade, localização, tudo que tiver disponível dentro de uma base de dados que vem com o próprio logstash. Tá? E, por último, a gente vai fazer um parsing desse user agent aqui. Tá? E, de novo, vai popular uma série de campos no evento. Tá? Beleza, então, depois desse filtro, o evento é enviado para o Elasticsearch. Né? E aí, um exemplo dessa estrutura de dados é essa daqui. Né? Aqui está reduzido, porque, na verdade, esse JSON ele é muito maior, né? Ele tem bem mais informação, e não ia caber aqui no slide, mas aqui a gente já pode ver esse @timestamp, né? Isso aqui é um padrão, então todo stack espera um @timestamp, é assim que ele chama lá o momento que o evento é produzido ou processado. Tá? O filtro de date ele popula aqui dentro lá daquele formato ISO. Tá? Aqui são as informações populadas pelo plugin de GeoIP, então, dentre outras coisas, ele adiciona a localização, o time zone. Tá? E aqui, aquele parsing de user agent. Né? Ok, e aí essa informação, no final das contas, vai para o Elasticsearch para ser visualizado no Kibana. E eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Né? Então, isso aqui é um ambiente nosso de demonstração, tá? Chamado Eden. E aí tem uma série de logs e tal. Né? E o que vocês estão vendo aí é o Kibana 5.0.
Tá? A gente está aqui na aba de Discovery, né, que você pode... é aqui que você vai explorar os seus logs. Tá? Então, eu vou buscar aqui, se a internet ajudar. Estava um pouquinho mais rápido. Calma aí. Ok, vou pegar esses aqui. A gente tem que ajustar aqui para uma janela de tempo. Bom, então aqui a gente tem os logs produzidos, tá? Isso aqui seria aquela estrutura de dados no final que o Logstash produz. Tá? E você pode aqui adicionar campos e filtrar em cima de user agents. Aqui seria a fase de discovery. Né? Aqui você vai explorar os seus logs. É uma forma mais simples de você ver o que está acontecendo. Você pode fazer buscas aqui em cima. Né? São diversas formas de você explorar. Tá? Aqui começa a fase de mineração. Né? A partir disso, você vai para uma outra aba de visualização, que é onde você pode criar diferentes formas de visualizar os seus dados. Tá? Então, um exemplo dele aqui... Tá. Vou pegar um outro caso aqui. Isso aqui, por exemplo, é um histograma que você pode montar, tá? De novo, a partir dos seus logs. Né? O meu 4G aqui não está ajudando muito. Então tá, isso aqui é uma visualização de histograma que você pode fazer, você pode dar zoom. Tá? Então, existem outras visualizações, tá? Que você pode montar. Né? Então, essas visualizações você tem aqui diária, tabela, heatmap, line chart, Pi, né? São uma série de visualizações que você vai montando uma biblioteca dessas visualizações. Tá? E lá na frente você utiliza essas visualizações para montar os dashboards. Tá? Que no caso aqui, agora aqui eu vou ter o Apache. Tá, aqui, ó. Isso aqui, vou pegar esse aqui. Esse aqui é um dashboard montado a partir de Apache Access Logs. Tá? Então, de novo, isso aqui não está sendo atualizado em tempo real, porque são dados estáticos, tá? Eles não estão sendo alimentados, mas atualmente a gente tem aqui quase 12 milhões de registros, né? São 128 mil usuários únicos. Tá? Você pode utilizar o GeoIP para ver aonde está acontecendo, né, da onde estão vindo as suas requisições. Aqui a gente tem um tag cloud montado a partir do user agent. Né? Então, você pode ver quais são os user agents que mais acessam a sua plataforma. Tá? Aqui é mais um gráfico por região e resposta, né? O código de resposta. Tá? Horários também, mostradores de tráfego por hora e por localização. Tá? E o interessante é que você pode filtrar isso aqui, por exemplo, se eu pegar aqui uma região aqui dos Estados Unidos, tá? Ele aplica esse filtro aqui em cima e todo o dashboard vai ser filtrado dentro daquela região, tá? Que você escolheu aqui. Né? Lembrando que todas essas informações, todas essas agregações, todos esses cálculos, né, todas essas somas, quem faz é o Elasticsearch. Tá? O que está funcionando por detrás aqui do Kibana. O Kibana apenas pega todos esses dados e interpreta e monta os gráficos para você. Tá? Então, esses gráficos são dinâmicos, né? Você pode montar aqui à vontade, pode montar à vontade. Né? É isso aí.